Oi, eu sou o Paulo Kakinoff e desde janeiro de 2024 tenho o privilégio de ser o CEO da Porto. Nossa empresa existe para cuidar e o primeiro passo para fazer isso é saber escutar. Então, para exercitar a ideia de ouvir e entender o outro e gerar novas conexões, a gente criou o Por Todos. Esse é um espaço para conhecer pessoas que fazem o Brasil e a Porto serem tão especiais. Vem com a gente! Nesse primeiro episódio do Por Todos, eu tenho a honra de receber uma pessoa que tem uma energia fora do comum, além de coragem e determinação. Ela foi a primeira mulher negra latino-americana a chegar ao topo do Everest e fez com que uma legião de outras mulheres pudesse alcançar novos horizontes. Hoje eu converso com Areta Duarte. Bom dia! Kaki! Tudo bem? Kombi é bom até no sol, né? Tudo bem com você? Eu tô, como é que você tá? Pode bater aí, isso. Boa! Vou reviver belos tempos. Vamos lá, dar uma voltinha? Bora lá. Ô Areta, me fala uma coisa assim. Essa daqui é uma região da cidade familiar pra você ou é um lugar que você vem menos? Venho bem menos. Na verdade, eu tenho vindo a São Paulo muito para fazer as palestras corporativas. Esse segmento de palestras começou a rolar depois que você escalou ou você já fazia antes? Não fazia antes, Kaki. Você sabe que eu tenho uma amiga que abriu uma plataforma de palestras e essa amiga, quando abriu o banco de palestrantes, ela dizia: Areta, você precisa contar a sua história. Eu dizia a ela: Laís, eu sei lidar com crianças, brincar, fazer atividades lúdicas. Palestras não é comigo. E aí, Kaki, antes de eu ir ao Everest, ali em 2020, ela conseguiu vender uma palestra para uma grande startup aí. Eu me lembro que foi bem engraçado, porque nessa primeira palestra, ela vendeu para 1 hora de apresentação, eu apresentei em 25 minutos. Ela falou: Areta, o que você fez? Eu falei: bom, eu não sabia, né? Eu tinha te dito que eu não sabia fazer palestra. Mas no final ela conseguiu sair bem e quando eu voltei do Everest, a procura aumentou muito. Quero ouvir a Areta falando dessa escalada, desse projeto da sucata ao Everest. Foi bem especial, tenho gostado muito de contar minha história. Esse aqui é o nosso teatro, um lugar onde a gente tem a alegria de receber bastante gente bacana, assim como você. Então, vem cá que eu vou te apresentar e te convidar para a gente conversar um pouquinho mais. Bora lá, Vem cá. Minha primeira vez no Teatro Porto. Vou abrir para você aí. Seja muito bem-vindo a Porto. Obrigada, Kaki. Por favor. Areta, me conta a tua história. Você nasceu onde? Kaki, eu nasci em Campinas, que é interior de São Paulo. É onde eu moro até hoje, Jardim Capivari. Fica na região sudoeste da cidade. Mesmo lugar. Você está morando hoje onde você nasceu, no mesmo bairro, no mesmo pedaço? Na verdade, há 1 ano e 2 meses eu me mudei. Eu saí da casa da minha mãe pós-Everest, pós-escalada. Eu consegui finalizar a minha casa. Moro a 5 minutos de distância dela. É a mesma região, mas se fosse caminhando, dá uns 5 minutos de caminhada. Você, a sua primeira profissão que você falou, olha, isso aqui me identificou profissionalmente no início. Qual foi? O que você começou a fazer que você fala primeiro? Eu trabalhei desde muito cedo. Eu empreendi desde os meus 10 anos de idade. Eu vendia chocolate na escola, pastilha de hortelã na escola. Em outro momento eu fiz bijuterias para vender. Em outro momento eu vendi pastéis com a minha mãe, que qualquer evento, qualquer festa junina, ela ia lá montar barraca e eu a ajudava. Mas eu fiquei muito tempo trabalhando com recreação. Quando eu ingressei à Faculdade de Educação Física, uma pessoa me viu ali nos esportes na faculdade, me convidou para trabalhar com recreação e amei. Fiquei aproximadamente 10 anos atuando com grupos de crianças. Por que você escolheu Educação Física? Já é um processo natural do tipo, eu me dou bem nos esportes, curto, gosto de brincadeira e vou fazer isso? Eu me lembro que entre infância e adolescência, quando alguém perguntava o que você quer fazer da vida do ponto de vista de mercado de trabalho, eu sempre associava com, poxa, a hora eu queria ser aeromoça, era a palavra usada antigamente, e eu queria trabalhar com alguma coisa relacionada a exatas, porque eu amava essa questão razão, exatas, cálculos, eu gostava muito. Eu imaginava que eu estaria nessa área. Mas, quando eu ingressei no ensino médio profissionalizante em informática, eu consegui também trabalhar num banco.
E eu fiquei empolgadíssima. E eu entendi que o acesso à educação me possibilitou novas oportunidades. E naquele momento, alguma coisa mudou, virou uma chavinha dentro de mim. Eu queria atuar numa área em que eu pudesse contribuir com que outras crianças, outros adolescentes também tivessem essa visão. E aí, como eu já gostava dos esportes, escolhi dentro da educação a educação física. Para mim estava claro que eu atuaria na licenciatura, eu queria estar nas escolas. Mas no segundo ano de faculdade, Caqui, eu assisti a uma palestra que mudou totalmente esse meu plano. Eu assisti a uma palestra sobre montanhismo, sobre escalada. Me empolguei muito e queria saber mais sobre aquilo. Inclusive, queria praticar. A forma que eu encontrei para praticar, de viabilizar, foi realmente pedindo emprego na mesma operadora de montanhismo. Até aqui, até onde a gente chegou na tua história, com algumas variações, se tem milhares, milhões de homens e mulheres que no Brasil que chegaram até esse ponto. Só que aí, de repente, tem a Aretha, que é a primeira mulher preta a escalar o Everest. Como você foi de onde nós estamos na história para essa conquista que é, não tem outra palavra para dizer, espetacular? É até difícil de trazer um conceito, uma explicação detalhada, mas eu me lembro, Caqui, que eu praticava montanhismo, então, já desde 2011. Já tinha ido à Aconcagua na Argentina, já tinha ido à Bolívia, ao Equador. Ao Nepal eu já tinha ido até o Campo Base, à África, Tanzânia, tinha ido ao Kilimanjaro. Já tinha uma vasta experiência e já estava super apaixonada pela alta montanha. Me lembro de ter o Carlos Canelas, que é um grande amigo da alta montanha, o Carlos Santalena, que é um grande outro amigo da alta montanha, me incentivando a ir ao Everest. E toda vez que eles me falavam de Everest, ou qualquer pessoa me falava de Everest, eu pensava, não é para mim. Eu associava a escalada ao topo do Everest, a mais alta montanha do planeta, com alto risco de morte, busca de status quo. É distante para mim, me parecia que eu não estava pronto para aquilo do ponto de vista de experiência. Mas é tudo isso mesmo, né? É realmente um alto índice de mortalidade, tem uma questão de imagem do esportista que alcançou. Sim, sim. Não eram percepções. Tem mesmo. Eu já tinha tido contato com diversos brasileiros que tinham ido ao Everest, né, por conta de trabalhar nessa operadora de montanhismo. E é uma área muito nichada, né? Então os montanhistas praticamente todos se conhecem. Eu sabia que trazia esse foco no status quo, né? Traz uma certa visibilidade. O custo é de aproximadamente $67 mil, o que significa hoje quase R$400 mil. Isso é para qualquer um que quiser, qualquer um. Quem puder, tiver condição física, com menos de R$400 mil ele não consegue viabilizar. Talvez 350 mil, pouco menos. Pouquinho. Mas a média é essa, 350 a 400 mil reais, se você considerar uma estrutura que de fato está focada na segurança, um mínimo de conforto naquele ambiente tão hostil. E falando de morte, em média, o número de mortes são 8 por temporada. Lembrando que a temporada no Everest é de março a maio. Então, imagine uma média de 8 pessoas morrendo durante essa temporada. Então, o risco é alto mesmo. Muito alto. Alto. Só que eu só decidi pela escalada Everest, mais ou menos em 2020. Na verdade, eu comecei a vislumbrar a minha escalada quando eu vi a foto de arquivo pessoal do Carlos Santalena. Ele já tinha estado no topo do Everest 3 vezes. Eu cheguei a uma foto que era do Vale do Silêncio. O Vale do Silêncio é uma parte do Everest. Quando eu vi essa foto, eu fiquei muito extasiada, digamos assim, porque é muito lindo. É um vale muito extenso, coberto de neve, e olhando para o final desse vale, a gente consegue enxergar o topo do Everest. Eu olhei para aquilo e achei lindo. Só que isso só ficou no meu imaginário, no meu coração. Em março, era para eu guiar um grupo até o campo base do Everest. Essa viagem foi cancelada por conta da pandemia. Certo. E aí, na mesma semana, eu pensei, poxa, eu nem sei se amanhã eu estou aqui. É melhor eu começar a realizar os meus desejos. E aí, naquele momento, eu comecei o projeto que eu chamei de Da Sucata Everest. Por que Da Sucata? Porque o meu maior recurso seria aquele que eu já tinha atuado, inclusive, na infância. Era o reciclável. Mas juntar reciclável é sair na rua pegando, como que é esse processo de juntar reciclável? E, aliás, você precisava juntar muito reciclável para... Muito, porque o quilo da latinha na ocasião era R$5, o quilo do vidro 5 centavos, do PET na ocasião era 30 centavos, papelão 40. Então, precisava juntar muito para chegar a R$400 mil. Inicialmente, eu comecei juntando em casa e contando para as pessoas de minha alta confiança, minha mãe e meu irmão que moravam comigo, o Estênio. E de repente, essa história foi sendo contada
e a gente passou a ter centenas de pessoas nos ajudando. Eu, na ocasião, troquei meu carro popular por uma caminhonete antiga para conseguir ter um maior volume de materiais. A gente juntava aproximadamente 500 quilos de reciclável por dia. Mas você precisava de quanto tempo para juntar os R$400 mil? Por mais que parecesse improvável conseguir R$400 mil a partir do reciclável em um ano, eu só fui dando o próximo passo. Eu costumo dizer que montanha é para mim escola. Eu aprendi que na montanha, ao invés de ficar focada no topo, no cume, na parte final, eu tenho que focar no próximo passo, porque se eu não realizar o próximo passo, e o outro, e o outro, e o outro, aquilo lá não existe. O topo não existe. Os R$400 mil simplesmente não existia. E foi assim. Eu fui dando o próximo passo, convidando pessoas, contando sobre o projeto. Pessoas foram acreditando, foram se engajando, foram chamando mais pessoas para participar. E aí, de repente, nós estávamos fazendo não somente a reciclagem de materiais, mas bazar de roupas, porque eu recebi muitas roupas. Nós fizemos financiamento coletivo, participei de game show de televisão. E até que, enfim, chegou até empresas patrocinadoras. Nós contamos com 7 empresas que me apoiaram nessa jornada e aceleraram o processo de chegar aos R$400 mil. Em 12 meses e 15 dias, eu estava com todo o dinheiro garantido. Eu estava bem de saúde porque mantive meu treinamento, porque além de trabalhar com a reciclagem, além de manter o meu trabalho na operadora de montanhismo, principalmente fazendo atendimento aos clientes, eu trabalhava com a reciclagem de domingo a domingo, mas mantive meu treinamento. Que era? O que é o treinamento para... A gente teve que manter essa base de treinamento geral, então eu fazia funcional, fazia pilates, corria e pedalava. Mas era importante ter o treinamento específico, que nada mais é que o treinamento que se assemelha com o que a gente vai vivenciar lá. Então eu fazia trilhas também aqui pelo Brasil, especialmente na Pedra Grande e Atibaia. Mas antes de ir ao Everest, eu fui ao Nepal em março. Em fevereiro eu estava no Equador, as fronteiras já tinham sido reabertas, eu fui escalar a mais alta montanha do Equador, que era o Chimborazo. O Chimborazo é uma montanha difícil do ponto de vista de altitude, tem 6.500 metros aproximadamente, mas técnico porque tem neve e gelo, então a locomoção nesse tipo de terreno é mais desafiador. O Chimborazo, então, quando você concluiu, era... Então, esses 6.500 metros era a altitude mais elevada que você já tinha alcançado ou tinha ido em algum outro pico mais alto? Já tinha ido ao Aconcagua, fica ali na Argentina, quase divisa com o Chile. O Aconcagua tem 6.962. Apesar disso, Caqui, quando eu cheguei no Everest, no campo 1, 6.100, eu tive princípio de edema pulmonar. No Everest, logo no primeiro ciclo de aclimatação, minha saturação chegou a 70%. Muito baixa, difícil para sobreviver realmente. Tive esse princípio de edema pulmonar, desci ao campo base, fiz suplementação de oxigênio, passei 2 dias com muita dificuldade para sobreviver naquele lugar. Tive paciência, esperei, foi recomendado descansar, repousar. E depois de 2 dias eu estava melhor e segui em frente com os ciclos de aclimatação. O campo base está em que altitude? 5.300. Que data que você chegou? Você se lembra a data que você chegou no acampamento base, a primeira vez, para começar a tua... Não vou lembrar. Mas eu desconfio que tenha sido mais ou menos dia 30 de abril. Mas a data que você chegou no cume, você não esquece? Não esqueço, foi 23 de maio de 2021. Saí do campo 4 na direção do topo, que a gente chama de ataque ao cume, no dia 22, 11h30 da noite. Cheguei ao topo no dia 23, às 10h24 da manhã. Como é que você descreve, você descreveria para uma criança o que é estar lá a 50 metros? Qual é a sensação no teu corpo, na tua cabeça? Como é que você descreveria isso? Primeira coisa que eu ia falar para as crianças, no caso da minha expedição, é que nos meus primeiros dias de ascensão, então, para o campo 1, para o campo 2, foi muito mais desafiador para mim, principalmente por esses problemas de saúde. Eu não somente tive o problema de edema pulmonar, mas também queimadura de córnea. Quando eu fui ao campo 2, andei algumas horas sem óculos, sem proteção ocular. O sol que batia na neve radiou sobre os meus olhos, gerou a queimadura de córnea e recuperei depois de 2 dias por uma resposta do próprio corpo. Bom, os meus primeiros dias tive esses problemas de saúde, para mim foi bem desafiador, principalmente na questão emocional, mental. E aí no dia de ataque ao cume eu já tinha recuperado tudo isso, eu me sentia muito forte. Apesar disso, quanto mais a gente sobe, quanto mais aumenta a altitude, menor é a temperatura. E quanto mais a gente sobe, mais é difícil de respirar. Para mim foi muito difícil, Caqui, porque o meu guia, Passangue, estava com mais dificuldade do que eu. O Sherpa? O Sherpa. Saímos do campo 4, eu saio com o Passangue, a Dani, que era outra brasileira, dividia espaço comigo, saiu com o Lopsangue, nós saímos no mesmo horário. Mais ou menos meia hora depois que saímos do campo 4, ela avisa que o Sherpa dela, o guia dela, pediu para ela voltar,
Ela se despede e eu sigo em frente com o Passangue, mas o Passangue começa a demonstrar dificuldade, sentir muito frio. Ele batia os pés no chão, ele esfregava os braços, esfregava as mãos e eu ficava pensando, será que ele está com dificuldade ou ele está manipulando uma situação para não seguir mais comigo? A partir daquele momento eu mentalizo, eu estou bem, eu estou em condição, hoje eu estou muito forte e como a gente anda enfileirados, eu começo a me aproximar muito dele e quase que na corcunda dele aqui, respirando, na pressão. Estou bem, se tem alguém com alguma questão aqui, não sou eu. Demonstrando que eu estou motivada também. Mas aí 2h30 depois que tínhamos saído do campo 4, ele para, olha para mim e diz, Areta, não tem mais condição de seguir, está muito frio. Eu já havia esfregar as pernas do Passangue para tentar aquecê-lo. Eu já havia oferecido as minhas luvas para o Passangue, imaginando que a minha fosse mais parruda, mais potente, ele não aceitou. Eu já havia sugerido ao Passangue, aumenta a disponibilidade de oxigênio no seu cilindro, que está na mochila, porque te aquece. Ele não aceitou. Naquele momento, ele propõe que a gente volte, porque não está em condição de seguir. E aí eu, como uma boa vendedora da vida, Passangue, me deixe sozinha, volta lá para o campo 4. Mas o Passangue era muito responsável. Ele não autorizou. E aí, eu levantei a minha viseira, eu baixei a minha máscara de oxigênio, eu olhei para o Passangue chorando, porque era um misto de emoções, e disse, Passangue, me desculpa pelo que eu falei. Eu queria subir, eu me sinto bem, mas se você tiver que congelar um dedo, perder um dedo, um pé, morrer, ficar na montanha, não me interessa mais subir, me desculpa. Em seguida, ele secou o meu rosto, porque eu estava chorando, ele voltou a viseira, ele voltou a máscara de oxigênio, ele virou na direção do cume e ele voltou a escalar. Ele não justificou, ele não falou nada, ele voltou a escalar. A partir dali, eu também já não conversei mais nada, só o segui. 8 horas depois dessa conversa, a gente chegou no topo. Eu cheguei no topo porque o Passangue me permitiu, me autorizou, me guiou, me acompanhou. O que você pensou? Aliás, como que é o cume? Você chega lá, tem uma pontinha, você vai realmente no lugar mais alto de todos. Emocionalmente, o que você pensou quando chegou lá? Exatamente naquela pontinha do lugar mais alto do mundo. Uau! Primeiro eu preciso contar que é muito lindo estar lá. A gente vê a gente chega no topo, a gente já chega acima das nuvens, olhando lá no horizonte, a gente consegue enxergar que o planeta é redondo, tá? Você vê a curvatura da Terra. A gente consegue enxergar a curvatura da Terra. É maravilhoso, nós estamos, obviamente, na mais alta montanha e tem um monte de montanha de 8.000 metros, 8.000 pouquinho abaixo da gente. É incrível, me senti privilegiada por poder pisar naquele lugar, muito beneficiada, mas ao mesmo tempo eu ajoelhei, agradeci a Deus, tive convicção de dar a existência de um ser divino ali para me permitir naquela escalada e lembrei de todas as pessoas que tinham contribuído para estar lá. Eu me senti em plenitude. Quanto tempo ficou lá em cima? É pouco tempo, né? Não dá para ficar muito, né? Pouco tempo, mas muito grata pela possibilidade de ter ficado 15 minutos. E escuta, você fica lá e tem uma fila atrás de você para subir. Você tem que revezar ali para... Exatamente isso. Essa é uma característica do Everest. Então, a rota de subida é a mesma de descida. E nessa rota tem cordas fixas montadas. Então, as pessoas estão subindo e descendo pela mesma corda. Cabia ali, eu entendo que cabia ali aproximadamente 15 pessoas. Não é tão pequenininho aquele cume, não. Mas também não é possível de ficar tanto tempo, porque quanto mais tempo você fica ali, é mais tempo de exposição, frio. E fora isso, meu guia estava doido para descer, né? Porque, volto a dizer, desde 8 horas antes, já tínhamos conversado. Ele já não estava bem. E ele topou ir até o topo. Ele chegou a congelar um dedo, só que não foi um grau muito alto, ficou inchado, perdeu sensibilidade. Na cidade, depois de alguns dias, ele voltou... ficou tudo bem, não perdeu circulação, não granguenou, nada disso. E depois ficou bem. Essa é a maior conquista? É você chegar lá e manter a humildade de se saber humana, falível, correndo risco? Ou é a de ser a primeira mulher preta de ter chegado ao topo? Você sabe que esse slogan, não, esse mérito, né, de ser a primeira, me incomodou por muito tempo antes da expedição, um pouco até durante e até depois da escalada, porque não me interessava ser a primeira de nada, me interessava ser uma de muitas. Isso, inclusive, foi o propósito com que me impulsionou a estar lá. Quando eu entendia que a minha realização poderia gerar resultados no meu entorno, para minha família, para minha comunidade, para o Jardim Capivari, que é a favela onde eu moro, para as pessoas que estavam se sentindo representadas por mim, pessoas negras, pessoas periféricas, mulheres, aquilo me impulsionava. Eu me sentia encorajada pós-escalada. Ter sido a primeira, não interessa. Se parar por aí, principalmente, não faz o menor sentido para mim. Agora, se eu ver muito mais pessoas negras do Brasil
chegando ao topo do Everest ou no topo das suas vidas, será muito maravilhoso. E é isso que eu tenho tentado semear e conquistar a cada dia. Estamos em 2025, voltei de lá em 2021 e tenho percebido muitas vidas impactadas a partir da minha jornada. Na escalada, na vida, você se sentiu vítima de preconceito, de racismo, de machismo? Eu digo que sim, por toda a minha jornada eu vivi principalmente o que a gente considera racismo estrutural, né? Em que a nossa sociedade vive numa condição em que promove mais desafios para a pessoa negra, que de modo geral é periférica e tem dificuldade para determinados acessos. No entanto, eu nunca tive nada individualizado. Olha, Areta, você está aqui na montanha e sentiu algum tipo de piada? Nunca, nunca, até o momento do Everest. No Everest, existia um participante ali muito incomodado com a minha participação, a ponto de fazer piadas, a ponto de ser muito sarcástico, a ponto de soltar frases ali ao longo da expedição que me desestabilizava. E aí eu não entendia se era porque eu era mulher, eu não entendia se era porque eu sou negra, eu não entendi. No entanto, ali ficou muito claro essa questão do racismo, de algum tipo de preconceito ali, o racismo e o machismo. A ponto de eu ter que me extrapolar na fala, na lida com esse rapaz, porque ele já estava incomodando a minha escalada. Resolvi, todas as pessoas da equipe, brasileiros, nepaleses, perceberam aquele conflito, todo mundo começou a observar mais e entender que, de fato, não era uma paranoia. E aí cada um foi colocado no teu lugar, digamos assim, e a gente pôde seguir em frente na escalada. Agora, isso dói. Por que eu não sou avaliada pelo que eu estou fazendo? Por que eu sou avaliada pelo meu gênero, pela minha cor, pela minha estrutura social? Isso é terrível. Me deixa viver. Quero terminar te fazendo uma pergunta. Aqui na Porto, a gente procura todos os dias se dedicar. A gente pretende ser percebido como uma empresa que cuida. Quando que você se sente cuidado? Quem cuida de você? Como é que você sente esse cuidar? Eu diria que tenho diversos momentos para dar exemplo. Eu me sinto cuidada pela minha mãe, o tempo todo ela está preocupada de como eu estou, se tem a comidinha pronta, se tem a roupa passada, qual é o meu próximo compromisso. Me sinto cuidada pelo meu namorado, que se preocupa, poxa, você está bem? Tem alguma coisa que eu posso te ajudar? Para te ajudar a organizar essa agenda que atualmente é bem cheia. Vamos para o sítio, vamos para a montanha, vamos para a praia, vamos relaxar. Eu me sinto cuidada pelos meus irmãos, 2 irmãos mais velhos, eu sou a caçula dos 2, e eles estão sempre me incentivando, são sempre muito orgulhosos pela minha jornada, quero o tempo todo contribuir. Sinto cuidada pelas minhas amigas, que absolutamente entendem algumas adversidades do ponto de vista emocional, e o tempo todo elas estão querendo, Areta, vamos tomar um suco? Areta, vamos ao cinema? Areta, como eu posso contribuir? Sinto cuidada pelo meu sócio, por exemplo, que fica preocupado. Areta, será que sua agenda não está muito cheia? Não é melhor a gente passar a dizer mais nãos para algumas contratações e que você realmente alcance qualidade de vida? Eu me sinto cuidada por muitas vezes, e eu acredito que isso é muito pela reciprocidade. Assim, na medida que a gente quer cuidar do outro, o outro quer cuidar da gente também. E isso é importante de ser desenvolvido. Então, fico muito contente pela cultura Porto. A gente pode se cuidar uns dos outros, entender que nós somos responsáveis uns pelos outros, como na escalada. Não era somente o Passangue, meu guia, cuidando de mim. Eu ali, até enquanto cliente, dependente dele, precisava cuidar dele. Olhar para ele como um ser humano, realmente. Não era uma máquina, ele não tinha que ser guerreiro, imparável. Ele era um ser humano. Então, quando a gente olhar para o outro, pensando que ele é um ser humano, uma escuta ativa, um tempo, um bom dia, isso já é cuidado. Sensacional. Obrigado, viu? Adorei. Muito Obrigada, bacana. Caqui, bom demais. Que delícia. Prazer enorme.